Essa é uma videoaula de correção de atividade, a atividade que nós estamos fazendo aí uma revisão de probabilidade. A primeira questão do vestibular da UVA 2017.2. Em uma prateleira há 12 livros, sendo 5 de matemática e 7 de português, todos diferentes. Uma estudante de olhos vendados retira 3 livros de maneira aleatória, sem recolocá-los na prateleira. Qual a probabilidade de ela retirar 2 livros de português e 1 livro de matemática dentre os 3 que ela retirou? Bem, a quantidade de maneiras de retirar 3 livros dessa estante, que vai ser o número de elementos do meu espaço amostral, vai ser 12 vezes 11 vezes 10. Porque, claro, quando eu vou retirar um livro, o primeiro pode ser qualquer um dos 12 disponíveis, o segundo pode ser qualquer um dos 11 restantes e o terceiro pode ser qualquer um dos 10 restantes. Por outro lado, o livro de matemática ele pode ser retirado de 5 modos. Eu só quero um livro de matemática e lá nós temos 5 livros de matemática na prateleira, então ela pode tirar qualquer um dos 5. Bem, o primeiro livro de português ele pode ser retirado de 7 modos. São 7 livros de português, você vai lá retirar o primeiro, pode ser qualquer um dos 7. O segundo livro de português ele pode ser retirado de 6 modos, porque como eu já havia retirado um livro, agora restaram 6 de português. Mas aí a gente tem que lembrar de um detalhe, né? Eu fiz como se o livro de matemática fosse o primeiro a ser retirado, mas não é obrigado a ser o primeiro. O livro de matemática ele pode vir na primeira, na segunda ou na terceira tentativa. Então nós temos 3 maneiras de retirar, 3 tentativas de retirar o livro de matemática. Dessa forma, então, temos 3 modos para ele, e aí nós temos que o total de retiradas possíveis desses 2 livros de português e 1 de matemática, que vai compor o número de elementos do meu evento, vai ser 3 vezes, são as 3 maneiras de retirar o livro de matemática, na primeira, segunda ou terceira tentativa, os 5 opções de livro de matemática, os 7 e os 6 são as opções do livro de português. Bem, tendo o evento, tendo o espaço amostral, então a probabilidade, que é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral, vai ficar 3 vezes 5 vezes 7 vezes 6 sobre 12 vezes 11 vezes 10. Bem, o produto aí no numerador vai dar 630, no denominador dá 1320. A gente pode, por exemplo, simplificar por 30. Simplificando por 30, nós obtemos a probabilidade de 21 sobre 44. E a resposta correta é o item C, de modo então que nós temos 21 sobre 44, a probabilidade de retirar 2 livros de português e 1 livro de matemática dessa estante. A segunda questão do vestibular da UVA 2018.1. Em uma confraternização de final de ano, 70 funcionários participam do sorteio de brindes. Ao todo serão sorteados 30 camisetas, 10 mochilas e 2 smartphones. Em uma caixa estão os nomes dos funcionários e, em outra caixa, números de 1 até 42, correspondendo aos brindes. De 1 até 30 são as camisetas, de 31 a 40 são as mochilas, 41 e 42 são os smartphones. Retira-se aleatoriamente um nome e, em seguida, um número de suas respectivas caixas. Quem for sorteado com camiseta ainda pode concorrer às mochilas e aos smartphones, mas não pode ganhar outra camiseta. O nome e o número serão devolvidos às respectivas caixas caso a pessoa seja sorteada de novo com a camiseta. Quem for sorteado com a mochila não pode mais ganhar a camiseta, mas pode continuar no sorteio para concorrer a um smartphone. Mas da mesma forma que no caso da camiseta, o funcionário que ganhou a mochila não pode concorrer a uma segunda mochila, voltando o nome e o número para as respectivas caixas. Aquele que ganha um smartphone está fora do restante do sorteio. Quais as chances do funcionário Francisco Ramon ganhar os 3 prêmios nas 3 primeiras chamadas? Vamos lá então. Para que Ramon ganhe os 3 prêmios nas 3 primeiras retiradas, ele deve primeiro ganhar a camiseta, depois ganhar a mochila e por último o smartphone. Por quê? Porque você sabe que ele só continua no sorteio concorrendo à mochila e ao smartphone se ele ganhar a primeira camiseta. Porque se ele ganhar primeiro a mochila, ele não concorre mais à camiseta. E se ele ganhar primeiro o smartphone, ele não concorre mais às demais coisas.
Então só ganha as 3 se ele primeiro ganhar a camiseta, depois a mochila, depois o smartphone. Bem, em cada caso, o nome de Ramon deve ser sorteado e, ao ser sorteado, o nome dele se sorteia em seguida o prêmio desejado. Bem, a chance de Ramon ser sorteado é 1 sobre 70, porque são 70 funcionários e ele é um deles. Sorteado o nome de Ramon, a chance de ser sorteado camiseta logo no primeiro prêmio é 30 sobre 42. São um total de 42 prêmios, desses 30 são camisetas. Que a gente simplifica, né? Simplificando vai ter a fração 5 sobre 7, simplificando aí por 6. Bem, assim, a chance do primeiro prêmio de Ramon ser a camiseta é só você multiplicar 1 sobre 70 por 5 sobre 7. Vamos continuar. A chance de ser sorteado uma mochila são 10 mochilas de um total de 42 prêmios. Então é 10 sobre 42. Que quando nós simplificarmos, dá 5 sobre 21. Bem, assim, a chance do segundo prêmio de Ramon ser uma mochila, você vai pegar a chance do Ramon ser sorteado para o segundo prêmio, que é 1 sobre 70, multiplicado pela chance desse segundo prêmio ser uma mochila, que é 5 sobre 21. Continuando então, a chance de ser sorteado o smartphone é 2 sobre 42. Existem apenas 2 smartphones de um total de 42 prêmios. Simplificando, eu obtenho 1 sobre 21. Então, a chance do Ramon no terceiro prêmio ser sorteado com o smartphone é 1 sobre 70 vezes 1 sobre 21. 1 sobre 70 é a chance de ele ter sido de novo sorteado, o funcionário sorteado, multiplicado por 1 sobre 21, que é a chance do prêmio dele ser o smartphone. Bem, assim, a chance de Ramon ganhar os 3 prêmios é você multiplicar esses 3 valores que a gente obteve. É você pegar, por exemplo, e multiplicar 1 sobre 70 por 5 sobre 7, que é a chance de ele ganhar a camiseta. Multiplica isso por 1 sobre 70 vezes 5 sobre 21, que é a chance de ele ganhar a mochila. E multiplica por 1 sobre 70 vezes 1 sobre 21, que é a chance dele ganhar o smartphone. Bem, esses valores multiplicados, multiplicando em cima, vai dar 25. Multiplicando embaixo, nós vamos ter aí 1 bilhão 58 milhões 841 mil. Simplifica por 25, numerador e denominador. Então, nós temos a probabilidade 1 sobre 42 milhões 353 mil 640. Ou seja, o Ramon ele tem uma chance em 42 milhões 353 mil 640 de ele ganhar os 3 primeiros prêmios nesse sorteio. E a resposta correta é o item D. A terceira questão do Enem 2017, da segunda aplicação. Um programa de televisão criou um perfil em uma rede social e a ideia era que esse perfil fosse sorteado para um dos seguidores, quando esses fossem em número de 1 milhão. Na hora que a quantidade de seguidores chegar a 1 milhão, sorteia esse perfil para um dos seguidores. Agora que essa quantidade de seguidores foi atingida, os organizadores perceberam que apenas 80% dos seguidores são realmente fãs do programa. Os demais só estão lá para concorrer ao prêmio. Por conta disso, eles resolveram que todos os seguidores farão um teste com perguntas objetivas referentes ao programa. E só poderão participar do sorteio aqueles que forem aprovados. Estatísticas revelam que, num teste dessa natureza, a taxa de aprovação é de 90% dos fãs, ou seja, entre os fãs 90% passam. Já entre os que não são fãs, tem alguns que passam, cerca de 15%. De acordo com essas informações, a razão entre a probabilidade de que um fã seja sorteado e a probabilidade de que o sorteado seja alguém que não é fã é igual a quanto? Então, o que é que eu quero? Eu quero pegar a probabilidade de um fã ser sorteado e dividir pela probabilidade de alguém que não é fã ser sorteado. Isso quer dizer que a gente vai ter que antes calcular a probabilidade de um fã ser sorteado e a probabilidade de um não fã ser sorteado. Bem, para a gente saber essas probabilidades, eu tenho que saber então qual é o total, né, do nosso espaço amostral, ou seja, quantos vão concorrer. Porque agora nós temos aí 1 milhão de seguidores nesse perfil.
mas só que não vão mais concorrer 1 milhão de seguidores, porque devido à prova objetiva, alguns serão reprovados, né? Então, primeiro, serão aprovados e participarão do sorteio 90% dos 80% que são fãs e 15% dos 20% que não são fãs. Dessa forma, então, a gente vai ter que o número de elementos do nosso espaço amostral vai ser 90% de 80%, que são os fãs que vão passar na prova, mais 15% de 20%, que são os não fãs que vão passar no chute. Calculando essas probabilidades, nós vamos ter 90 sobre 100 vezes 80 sobre 100, mais 15 sobre 100 vezes 20 sobre 100. Isso vai me dar, então, no primeiro caso, 7.200 sobre 100, mais no segundo caso, 300 sobre 10.000. No primeiro caso, digo 7.200 sobre 10.000. O que eu posso fazer? Dá para a gente simplificar. Eu posso cortar, na verdade eu somei primeiro os numeradores, 7.200 mais 300 dá 7.500 sobre 10.000. Agora sim eu corto dois zeros, vai dar 75 sobre 100, que é 75%. O que isso quer dizer? Apenas 75% dos que estão inscritos, dos seguidores, vão realmente concorrer a esse prêmio. Bem, o que eu quero? Eu quero saber qual a probabilidade agora de quem ser sorteado seja um fã e depois qual a probabilidade de um não fã ser sorteado. Primeiro vamos para os fãs, né? Os fãs que vão ser aprovados e que, portanto, participarão do sorteio, eles são 90% dos 80%. Esse 90% dos 80%, isso é 90 sobre 100 vezes 80 sobre 100. Isso vai me dar, então, um percentual de 7.200 sobre 10.000, que quando eu cortar dois zeros dá 72 sobre 100, que é 72%. Ou seja, 72% dos que vão concorrer, na verdade, dos que estão inscritos e vão concorrer, são fãs. Bem, dessa forma, então, a probabilidade de um fã do programa ser sorteado vai ser, então, o número de elementos do evento ser fã sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, é 72 sobre 100, 72% no caso, sobre 75%. Para a gente facilitar os nossos cálculos, eu vou apenas cortar o percentual e vai ficar que a probabilidade de um fã ser sorteado é 72 sobre 75. Bem, continuando. Os que não são fãs e serão aprovados e participarão do sorteio, eles são 15% de 20%. Isso vai ficar então 15 sobre 100 vezes 20 sobre 100, que dá 300 sobre 10.000. Cortando aí dois zeros, vai ficar então 3 sobre 100, que é 3%. Isso quer dizer então que o número de fãs, o número de não fãs, digo, que vão participar do sorteio, eles são 3%. Dessa forma, a probabilidade de alguém que não é fã ser sorteado, você aplica a definição de probabilidade, número de elementos do evento, que é não fã, sobre o número de elementos do espaço amostral, vai ficar 3% sobre 75%. Corto o percentual, isso é 3 sobre 75%. Eu já tenho os dois percentuais. Eu quero então agora saber a razão entre alguém que é fã e alguém que não é fã seja sorteado. Então eu vou pegar a probabilidade de um fã ser sorteado sobre a probabilidade de um não fã. Isso é 72 sobre 75 dividido por 3 sobre 75. Lembrando que aí nós temos divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então é 72 sobre 75 vezes 75 sobre 3. Dá para cortar os 75, vai ficar então 72 sobre 3, que é 24. Portanto, a razão entre a probabilidade de um sorteado ser fã e a probabilidade de o sorteado não ser fã é 24. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os fãs eles têm 24 mais vezes chances de serem sorteados em comparação, no caso, com os não fãs. E a resposta correta é o item D. Quarta questão da UFC. 8 pessoas, sendo 5 homens e 3 mulheres, serão organizados em uma fila. A probabilidade das pessoas do mesmo sexo ficarem juntas é... Bem, a quantidade de modos de organizar essas 8 pessoas na fila, que vai ser o número de elementos do meu espaço amostral, é uma permutação das 8 pessoas na fila, independente do sexo. E uma permutação das 8 pessoas é 8 fatorial.
Então isso é o número de elementos do meu espaço amostral. O evento, eu quero que pessoas do mesmo sexo fiquem juntas. Só que eu devo lembrar que eu posso permutar entre si pessoas do mesmo sexo. Então vamos lá. A gente pode permutar os 5 homens entre si, sem misturar eles com as mulheres, bem como a gente pode permutar as 3 mulheres entre si, sem misturá-las com os homens. Outra coisa que dá para a gente permutar é a ordem do sexo. Por exemplo, eu posso colocar homens na frente, mulheres atrás, na fila, ou mulheres na frente e homens atrás. Então a gente pode permutar também os dois sexos. Dessa forma, o número de elementos do meu evento é a permutação dos dois sexos, multiplicado pela permutação dos 5 homens entre si, multiplicado pela permutação das 3 mulheres entre si. Isso vai dar então 2 fatorial, vezes 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Bem, daí então eu posso montar a probabilidade, que é o evento sobre o espaço amostral. Isso vai ficar 2 fatorial vezes 5 vezes 3 fatorial sobre 8 fatorial. Eu vou, por exemplo, desenvolver o 8 fatorial até chegar no 5 fatorial. 3 fatorial dá 6, 2 fatorial dá 2. Corta 5 fatorial, corta 6, vai ficar 2 sobre 8 vezes 7. Eu posso então agora pegar, multiplicar 8 vezes 7, 56. Quando eu simplificar tudo por 2, eu tenho uma probabilidade de 1 sobre 28. Desse modo, então, nós temos aí a probabilidade de 1 sobre 28 de ficarem 3 homens juntos, ou 5 homens juntos, 3 mulheres juntas, em uma fila de 8 pessoas. E a resposta correta é o item A. Quinta questão da FUVEST de São Paulo. Ao lançarmos um dado muitas vezes, ou ao lançar um dado muitas vezes, uma pessoa percebeu que a face 6 saía com o dobro da frequência da face 1. Era um dado viciado. E que as outras faces saíam com a frequência esperada, que é 1/6, né? Em um dado não viciado. Qual a frequência da face 1? Bem, sejam P1 e P6, respectivamente, as probabilidades das faces 1 e 6. O que nós sabemos? Nós temos que a probabilidade da face 6 sair é 2 vezes, é o dobro da probabilidade da face 1 sair. Além disso, como as demais faces têm a frequência esperada, que é 1/6 para cada uma, as demais 4 faces têm frequência de 4/6. Probabilidade de sair de 4/6. Isso quer dizer que as faces 1 e 6 juntas, restam para elas duas juntas a probabilidade de 2/6. Ou seja, daí então eu posso dizer que a soma da probabilidade da face 1 sair com a probabilidade da face 6 sair dá 2 sobre 6. Bem, mas nós já sabemos que a probabilidade da face 6 é 2 vezes a probabilidade da face 1. Então vamos substituir para a gente poder chegar então nessa expressão. A probabilidade da face 1 mais 2 vezes a probabilidade da face 1, isso dá 1/3. Por que 1/3? Porque eu simplifiquei o 2/6 por 2. Então nós temos que 3 vezes a probabilidade da face 1 é 1/3. Passo 3 dividindo agora. Então a probabilidade da face 1 é 1/3 dividido para 3. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1/3 vezes 1/3, que dá 1 sobre 9. Então daí nós temos que a probabilidade da face 1, a frequência da face 1 é de uma frequência, né, uma saída em cada 9. Sua probabilidade é de 1/9. E a resposta correta é o item C. Sexta questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Um grupo de 6 amigos, A, B, C, D, E e F, pretende realizar um passeio em um barco onde só há 3 lugares. É feito então um sorteio para serem escolhidos os 3 amigos que ocuparão o barco. A probabilidade de que o A seja escolhido e o B não seja é de quanto? Bem, podemos escolher os 3 amigos para ocupar os 3 lugares no barco. Assim nós vamos ter o seguinte, nessa escolha. O número de elementos, que são o número de maneiras de você fazer a escolha, o número de elementos do meu espaço amostral vai ser 6 vezes 5 vezes 4. Porque o primeiro espaço no barco pode ser ocupado por qualquer um dos 6 amigos, o segundo espaço no barco pode ser ocupado por qualquer um dos 5 restantes,
e o terceiro espaço, né, o terceiro local, pode ser ocupado por qualquer um dos 4 restantes. Isso aí, então, nós temos um total de 120 elementos do meu espaço amostral. Agora, no evento, eu quero que seja escolhido o meu amigo A e eu não quero que o B seja escolhido. Vamos pensar então nisso. Para escolher o amigo A, para colocar no barco, nós temos 3 opções. Ele pode ser o primeiro amigo escolhido, o segundo ou o último, né, ou o terceiro. Escolhido o amigo A e colocado ele lá no barco, como o amigo B ele não pode ser escolhido, as demais 2 vagas elas só podem ser preenchidas por qualquer um dos demais 4 amigos. E por qualquer um dos demais 3. Como assim? Escolhi o amigo A, coloquei numa vaga. Restam 2. Dessas 2 vagas que restam, uma delas pode ser preenchida por qualquer um dos 4 amigos que restam. Coloquei lá um dos amigos na segunda vaga. Então agora restam apenas 3 amigos que vão concorrer à última vaga. Foi isso que eu quis dizer. Desse modo, então, o número de elementos do evento é 3 vezes 4 vezes 3. Isso vai me dar, então, 36 elementos no evento. Feito isso, vamos para a probabilidade. Número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Isso vai ficar 36 sobre 120. Eu vou aqui simplificar por 12. Ao simplificar por 12 dá 3 sobre 10. E aí nós temos que a resposta correta é o item B. Chega-se então ao fim mais uma videoaula. Até a próxima.